Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais uma noite que o Senhor vai ministrar a nossa vida de maneira poderosa. Como é bom, né? Estar aqui com vocês. Mais um dia, hoje é sábado, dia 15 de outubro, e dia dos professores, né? Parabéns aí aos professores que estão comigo, que também, né, participam desse universo que é dar aula, né, que é estar ensinando, o que quer que seja, né, seja a palavra, seja na escola, o português, a matemática, a história, geografia, o que quer que seja, né. Nós mães geralmente ensinamos também os nossos filhos o dia a dia, como é viver, e cada um tem um pouquinho de professor dentro de si, né? Então, parabéns aos professores aí de plantão. Vamos orar, gente? Vamos entregar esse momento para o Senhor e pedir para que o Espírito Santo fique aqui conosco, ministre o nosso coração, que a coisa vai ser boa hoje, com certeza. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos enriquecido com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O Teu Espírito Santo tem nos ensinado cada dia mais, Senhor, aquilo que precisamos conhecer do Senhor, saber, ser ministrados pelo Teu Espírito no nosso espírito. Que a vida do Senhor se manifeste cada dia mais em nós, Pai. Que nós sejamos verdadeiramente a Tua imagem, a Tua semelhança. Segundo aquilo que o Senhor projetou para o ser humano, Senhor, é o que nós desejamos ser em nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra tão poderosa que vai mexendo, movendo o nosso interior, Senhor, nos capacitando a sermos cada dia mais, Senhor, servos do Senhor como o Senhor quer, pessoas capazes de ministrar uma palavra, de levar o reino de Deus, Senhor, para outras pessoas que ainda não te conhecem. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio. Eu te peço, Espírito Santo, ensina mais um pouquinho da palavra hoje para nós. Ministra o meu coração, Pai, de maneira especial, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Hoje a gente entra na última semana, né? Na última semana de Jesus vivo, né? Antes de ser crucificado, morto e sepultado. Então hoje a gente vai entrar nessa semana de vários acontecimentos e que precede então aí a crucificação de Jesus. Primeiro texto, João capítulo 11, versículos 55, 56 e 57. Jesus chega a Betânia. Essa data é justamente dia 1º de abril de 29 depois de Cristo. Por que os historiadores ou os teólogos colocam essa data? Porque é o início da Páscoa, tá? Então é o primeiro dia do mês de Nissan, que era o dia que eles iniciariam a consagração para a Páscoa, tá? Que é justamente a crucificação de Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal, né? Que vai morrer em favor de toda a humanidade. Então, nesse contexto aqui, os historiadores encontram 1º de abril, o primeiro dia do mês de Nissan, que é entre março e abril. Então, eles colocam 1º de abril só para a gente entender. Jesus chega a Betânia. Diz assim: ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Continuando aí, João capítulo 12, do versículo 1, aí depois o versículo 9, 10 e 11. Então, João 12, primeiro versículo 1, depois o versículo 9, 10 e 11. João 12. Aqui nós já estamos uma semana à frente, tá? Agora é uma sexta-feira, 8 de abril de 29 depois de Cristo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, 6 dias antes da Páscoa são exatamente o dia 8 do mês de Nissan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Era no 14º dia, né, do mês de Nissan que era feita a Páscoa. Então, aqui
era provavelmente o 8º dia do primeiro mês, que é o mês de Nissan, tá bom? Versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, essa semana ela é crucial para várias coisas, né? Jesus continua ministrando, as pessoas continuam crendo nele, justamente por causa dos grandes milagres que ele fez nesses últimos dias. O poder de Deus tem se manifestado, não só através de Jesus presente, mas quando ele também não está, os milagres dele falam por si só. Jesus é ungido em Betânia, João capítulo 12, versículos do 2 ao 8. João 12, do 2 ao 8. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, nesse momento acontece essa unção, né, sobre Jesus com esse perfume, com esse nardo puro, né, que é a essência de um perfume, na verdade, e isso prepara então já o corpo de Jesus para o seu próprio sepultamento. Era uma maneira de naquele momento, um ato profético estava sendo feito, em que Jesus estava sendo perfumado para o seu sepultamento, para que não houvesse um cheiro ruim exalando de Jesus, mas o bom perfume de Cristo exalaria por todos os lados por onde Jesus passasse a partir desse momento. A entrada triunfal acontece. Já é sábado, 9 de abril de 29 depois de Cristo. Mateus 21, a partir do versículo 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O mesmo texto em Marcos, capítulo 11, também do versículo 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho?
Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. O mesmo texto em Lucas 19, do versículo 29 ao 44. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar: Por que estão desamarrando? Diga-lhes: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que você está desamarrando o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. O mesmo texto em João, capítulo 12, do versículo 12 ao 19. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Gente, essa passagem aqui da entrada triunfal, vocês perceberam que ela está escrita nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João fazem a citação desse mesmo texto. Isso dá uma afirmação ainda maior para o texto bíblico, né? Os 4 evangelistas escrevem o mesmo texto, um pouquinho diferente do outro, por causa Mateus e João são discípulos que estavam próximos a Jesus no momento do acontecido. Marcos e Lucas já escrevem mediante testemunho de outras pessoas que viram o acontecido, então por isso que a gente percebe alguns relatos um pouquinho diferentes. Mas Jesus, então, chegando na cidade, cita aos seus discípulos que eles entrem na cidade, no povoado, e eles vão achar um jumentinho que está amarrado. Filhote, que nunca ninguém montou nele, ele estaria ali esperando Jesus, para que se cumprisse a profecia do profeta, de que o seu rei da cidade de Sião chegaria humilde e montado no jumentinho, filho de jumenta.
Então, a gente tinha uma profecia já escrita sobre isso. Mas João, ele diz no texto que a gente acabou de ler que naquele momento eles não conseguiam pensar nessa profecia, eles não se lembraram dessa profecia. Eles só conseguiram se lembrar da profecia depois que Jesus foi glorificado, que Jesus ascendeu aos céus e que eles começaram então a contar o que tinha acontecido naquela última semana, e eles então leem o texto bíblico que fala sobre esse jumentinho, e eles então se lembram do que Jesus fez exatamente impedir esse jumentinho para que ele entrasse na cidade de Sião como um rei humilde. Esse primeiro rei que está entrando em Jerusalém nesse momento é o rei humilde, o rei que está disposto a morrer por toda a humanidade. Esse rei é o ungido de Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Porém, na segunda vinda de Jesus, nós vamos ver isso em Apocalipse, ele não vem como um rei humilhado, ele não vem como um rei montado no jumentinho, mas ele vem como um leão da tribo de Judá, montado em seu cavalo branco, e ele vem com uma espada nas mãos para fazer justiça, juízo sobre a terra. A segunda vinda de Jesus, a sua volta, né? Ela é muito diferente desse contexto da primeira vinda, né? Desse rei humilhado que entra na cidade de forma muito humilde e montado no jumentinho. Esse é o perfil do nosso Cristo, que veio para ser servo, que veio para ser humilde, para que nós possamos ser seus filhos a partir desse momento. Quando a multidão começa a gritar Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, a palavra Hosana não é uma exaltação. Hosana significa socorre-nos. Então, o que esse povo está gritando é socorro. Eles queriam muito que Jesus então tomasse o Império Romano, tirasse toda a opressão, todo o jugo que estava sobre Israel, sobre os judeus. Mas eles não entendiam que a profecia não falava sobre um reino natural. O reino de Deus não é visível, não é de visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós e o reino de Deus virá com a volta de Jesus para ser estabelecido. O reino de Deus se inicia a partir de Jesus, mas ele é um reino que depende da minha atitude, da sua atitude. Não fala de um sistema político simplesmente ou de uma forma humana de se viver, mas tem a ver com mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de modelo de família e tudo mais, segundo os princípios de Deus. Então eles não entendiam e por isso eles gritam, né? Hosana ao filho de Davi, socorre-nos, filho de Davi. Nós precisamos do seu auxílio. Eles queriam um rei que tomasse Israel nas mãos e que os livrasse do Império Romano, do imperador romano. Eles queriam liberdade, eles queriam libertação, mas o nosso rei veio para nos libertar de um cativeiro de pecado, de um cativeiro de opressão, não de um reino físico, mas muito mais de um reino espiritual. Então, por isso que eles gritam Hosana, né? Nos 4 textos a gente percebe essa entonação para esse grito de socorro de todo Israel. E Jesus, no texto de Lucas, ele chora, né? Ele pranteia pela cidade, porque ele diz assim: vocês perderam a oportunidade de reconhecer, de poder adorar o verdadeiro Deus que está diante de vocês. Israel poderia ter sido alcançado já nesse momento e a restauração de todas as coisas já se iniciaria, mas Deus sabia desde o início que não seria dessa forma. Então por isso que Jesus vem, cumpre todo o seu propósito, cumpre todo o seu plano de salvação, porque Israel ainda vai ter que passar por muitas coisas. Ele mesmo diz, não vai sobrar pedra sobre pedra, para que vocês então reconheçam que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus encarnado, e então vocês serão alcançados, ok? Vamos para a segunda purificação do templo. Mateus 21, a partir do versículo 12 ao 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões.
Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estão ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. O mesmo texto em Marcos 11, versículo 15 ao 19. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Mesmo texto em Lucas 19, do 45 ao 48. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Jesus continua ali, né, nessa última semana, depois da entrada triunfal. Ele chega no templo num dia, durante a festa ali, né, da Páscoa, os dias que antecediam a Páscoa, e ele então, indignado com aquela quantidade de cambistas, né, de pessoas vendendo e comprando animais ali. Gente, por que isso acontecia? Deixa eu dar uma pincelada nisso para vocês. No Velho Testamento, a gente tem Moisés colocando as leis, e em cada uma das festas existiam os sacrifícios que deveriam ser feitos desde o primeiro dia até o último dia da festa. E quando os israelitas, então, ali no Velho Testamento, iam para o templo, iam para o tabernáculo que Moisés havia levantado no deserto, como eles estavam todos ali acampados ao redor do tabernáculo, era perto. Então eles podiam trazer das suas próprias, seus próprios rebanhos, das suas próprias colheitas. Então estava tudo muito perto. Com o passar dos anos, e principalmente já aqui nessa era do Império Romano e com Israel totalmente disperso por causa do exílio da Babilônia, inclusive, existiam judeus espalhados já por toda a parte do Império Romano, não somente em Israel, não somente ali em Jerusalém, na Judéia e naquelas regiões, mas existiam judeus espalhados no norte da África, no norte da Turquia. Então existiam muitos judeus já espalhados por várias cidades e vários territórios. E quando então acontecia as festas fixas, que é Páscoa, primícias, tabernáculos, quando aconteciam a época dessas festas, as pessoas todas, os judeus de todos os lugares, eles viajavam para Jerusalém para participar da festa. Só que como eles moravam muito longe, muitas pessoas preferiam não levar animais, não levar as suas ofertas para o templo da sua casa, porque eles viajariam muitos dias, muitas semanas até, né? E então aquele animal poderia morrer no meio do caminho ou se tornar um animal impuro por algum tipo de acidente ou alguma imperfeição que ele pudesse ter. O que acontece então nessa época? Por causa disso, eles começam a ter vendas de animais ali mesmo, na saída do templo, igual a gente vê hoje em dia em alguns lugares aí, né? Na própria porta do templo, na própria porta ali do lugar da festa, eles tinham os animais que seriam usados para sacrifício. Então, se alguém quisesse sacrificar um novilho, o novilho estava ali para a pessoa comprar. Se ela quisesse sacrificar um cordeiro, o cordeiro estava ali. Um cabrito estava ali, uma pombinha, tudo estava ali. E então o templo de Deus se tornou um grande comércio de comprar e vender animais
para o sacrifício. E nunca foi isso que Deus instituiu, né? Deus queria que eles levassem do seu próprio rebanho, Deus queria que eles tivessem todo esse trabalho realmente de cuidar desse animal para que fosse levada para o sacrifício. E não que virasse esse comércio sem fim. Então Jesus, vendo tudo aquilo que devia ser uma verdadeira feira, diante ali do pátio do templo, ele se fica indignado, ele se ira mesmo, uma ira de zelo, uma ira santa, vamos dizer assim, né, por ver toda aquela situação, e ele então faz esse ato de revolta ali, expulsando todos os vendedores, que muitos deles inclusive nem eram judeus, eram pessoas que se aproveitavam da venda ali para ganhar dinheiro mesmo. Então haviam muitas questões que estavam em jogo ali, e por isso Jesus fica indignado com essa situação. E ele então expulsa todo mundo, e ele diz que eles estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões, porque aquilo virou comércio, porque aquilo virou uma maneira de ganhar dinheiro. As pessoas já faziam os sacrifícios de qualquer forma, com qualquer tipo de animal, e só buscavam seus próprios interesses ali. É disso que Jesus está falando, ok? Então, os sacerdotes irados com tudo que Jesus está falando ali e fazendo, eles tentam matar Jesus a todo custo já, mas ele consegue mais uma vez sair e voltar para Betânia junto com os seus discípulos para passar a noite. Já estamos então agora no domingo, o sábado passou, a figueira é amaldiçoada. Domingo, dia 10 de abril, 10º dia já, né, do mês de Nissan. Faltam praticamente 4 dias para a Páscoa e Jesus então está ali e vai amaldiçoar uma figueira. Mateus 21, versículo 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Mesmo texto, Marcos 11, versículo 12, 13 e 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Então Jesus está saindo de Betânia em direção a Jerusalém novamente. Ele dormia em Betânia e no dia seguinte, de manhã, ele sempre saía para Jerusalém para dar continuidade na festa da Páscoa. E nessa manhã ele sente fome, a palavra de Deus diz, e ele vê uma figueira, ele vai até essa figueira para buscar fruto nela. Mas Marcos diz que não era época de figos, mas eu acredito que se não fosse época de figos, Jesus não teria ido buscar figos nessa árvore, né? Ou não era a estação própria, ou Jesus esperava sim encontrar figos, mesmo que fora de época, e isso tem todo um contexto talvez espiritual para nós aqui, mas que eu não posso afirmar para vocês, né? O texto diz que Jesus teve fome e buscou fruto nessa figueira. Não encontrando, ele passa e dá uma palavra de maldição para essa árvore, dizendo que dela não haveria mais fruto algum, ok? Vamos guardar a palavra no coração e em algum momento, se o Espírito Santo trouxer luz para nós nessa palavra, a gente fala um pouco mais. Vamos continuar o texto e a gente tenta entender o que Jesus está falando. Mateus 21, versículo 20, 21 e 22. A figueira seca. Os discípulos vão falar sobre essa figueira, né? Mateus 21, do 20, 21 e 22. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e disseram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Marcos 11, versículo 20 ao 26. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo,
tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, Jesus está falando sobre a autoridade, né, investida da parte de Deus sobre as nossas vidas. E que tudo que a gente falar com a nossa boca, que tudo que a gente falar em oração, tudo que a gente falar profetizando, é o que vai acontecer se a gente crer com o nosso coração. Se houver uma convicção interior. Não é somente falar, não é somente orar, mas o principal é crer. Se há uma convicção no nosso interior, então tudo que nós pedirmos ao Pai nos será feito. Porém, ele diz que se nós temos algum problema com alguém, se nós precisamos perdoar alguém, então essa precisa ser a nossa primeira atitude. O perdão desata a nossa vida para orarmos e sermos ouvidos por Deus. O perdão libera a nossa vida para ser filhos de verdade e também sermos perdoados pelo Pai. Então Jesus está mais uma vez trazendo um grande ensino para os seus discípulos. Amém? Nosso texto termina aqui hoje. O texto seguinte era bem grande, então eu preferi deixar para a gente começar amanhã. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta e a gente vai estar continuando aí essa última semana de Jesus antes da sua crucificação. Nós já estamos aqui no 10º dia, né, do mês de Nissan, já é um domingo e Jesus está caminhando para os últimos dias dele na terra antes da crucificação. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, ótimo sábado aí para todos, bom descanso e amanhã domingo nós estaremos aqui em nome de Jesus para a gente poder continuar a nossa leitura. Amém?